Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Hoje estamos aqui em nosso espaço de diálogo feminino com a doutora Jéssica de Lima Ribeiro. Ela é formada em Direito, é advogada e nós vamos falar um pouco sobre legislação de trânsito em homenagem ao Setembro Amarelo e abordar questões do porquê do direito também, como veio parar nesse ambiente. Doutora, seja muito bem-vinda em nosso espaço. Obrigada Sabrina, bom dia, obrigada a todos. E é uma honra estar aqui participando desse programa contigo. Eu fico agradecida por ter aceito o nosso convite. E, doutora, para iniciar nossa conversa, como foi que você escolheu o direito? Quais foram suas inspirações para o mundo jurídico? Então, eu acho que eu não vim assim daqueles casos de crianças que sabiam o que queriam fazer. Estava meio que sem rumo na escola ainda e escolhi o direito. O direito meio que me escolheu. Comecei a cursar a faculdade de Direito e na época eu só estudava, não pensava em direito para concursos públicos mesmo. Acabei passando em um concurso aos 18 anos, o primeiro concurso que eu fiz, e na época eu fui trabalhar como agente temporária da Polícia Militar. Então comecei a trabalhar ali e dentre as sessões que tinham na época tinha a sessão de boletim de ocorrência, termo circunstanciado, auto de infração de trânsito e comecei a trabalhar nessa sessão como o meu primeiro emprego oficialmente. Tive mais contato com essa área, que foram as áreas que eu busquei me especializar futuramente. Então, segurança pública, que envolve a questão de trânsito, e prática penal avançada, que envolve a parte de crimes. Eu acho que quando a gente entra na faculdade mesmo, a gente acaba se encantando pela parte penal, porque é a parte do direito que a gente consegue vislumbrar em notícias, no dia a dia, né? Então, eu como todo bom acadêmico de direito, assisti júris, era encantada por essa área. E aos pouquinhos eu fui me especializando nela porque era no que me encantava, eu queria trabalhar com isso. E dentro dessa área de segurança pública, o direito penal ele acaba aparecendo com mais força porque é o meio prático, né? Você acaba tendo mais contato com a rua, né? O que vem da rua vem para o acidente de trânsito. E nesse mês, Setembro Amarelo, é um mês em homenagem à legislação de trânsito, à prevenção. Qual é o foco do mês de setembro para a legislação de trânsito? Então, a gente tem do dia 18 ao dia 25 de setembro, a gente comemora-se a Semana Nacional de Trânsito, onde geralmente os órgãos e entidades, né, de segurança pública mesmo, eles realizam algumas campanhas de prevenção a acidentes de trânsito, de conscientização. A gente também tem o maio, que em maio a gente comemora também questões de trânsito, mas existe a Semana Nacional, onde se busca a prevenção. Então, às vezes, a prevenção já diz tudo, né? Então, a gente consegue inibir um problema que poderia estar acontecendo futuramente. Então, trabalhando, no tempo que eu trabalhei em segurança pública, em alguns órgãos, tanto no Departamento Municipal de Trânsito, inclusive aqui de Xanxerê, a gente tinha isso, a conscientização, a educação do trânsito, partindo desde a escola, ensinando a criança desde pequeno, e ensinando, essa criança ela vai ensinar o seu pai, vai ensinar a sua mãe, o seu avô, vai corrigir. A gente vai inibir, vai evitar no futuro um possível acidente de trânsito, porque os níveis de morte de trânsito são altíssimos, a gente considera hoje. Inclusive, na época de faculdade ainda eu fiz o meu TCC em trânsito. Eu quis já, na época, me especializar na área. Então, eu busquei esse assunto e diariamente milhares de pessoas morrem vítimas do trânsito no Brasil. E a gente precisa do trânsito para tudo. Por exemplo, eu me desloco da minha cidade e venho trabalhar para Xanxerê todo dia. Então, eu tô na BR a todo momento. E a gente vê tanta coisa no dia a dia, no trânsito mesmo, equivocada, motoristas negligentes, imprudentes, há muita imperícia. Então, assim, a gente consegue associar a parte jurídica com o nosso dia a dia. Então, apesar de ser um tema um pouco estudado, que eu vejo, eu fui fazer meu TCC, eu não encontrava doutrinas para buscar sobre o assunto. Então, é um tema que está no teu dia a dia, mas não é buscado pelas pessoas, sabe? Então, eu acho que falta informação, falta conhecimento. Muita gente fala sobre o assunto sem ter o conhecimento técnico, jurídico. Então, eu acho que seria interessante buscar mais, até pela questão de se prevenir, o que eu posso fazer, até que limite eu posso chegar. Então, tem bastante coisa com relação ao tema que as pessoas acabam não tendo, são ignorantes no sentido de não ter o conhecimento sobre o assunto mesmo.
Esse processo da legislação de trânsito, eu vejo uma das normas que mais tem, ao meu ver, lógico, não de uma pessoa que se aprofunda no tema, mas é a lei seca. Eu acho que desde a sua instituição tem gerado mais segurança para as pessoas, porque o trânsito ele é um pensamento coletivo. Você está ali, você está num movimento onde a tua atitude pode refletir na vida de inúmeras pessoas, seja por uma atitude negativa ou por uma atitude positiva. Você pode prevenir um acidente ou você pode contribuir para agravar já uma situação que está ocorrendo. Nesse sentido, e também, dentro dessa especialidade da doutora sobre a legislação de trânsito, como a doutora vê a lei seca e a sua aplicabilidade? Também é um dos assuntos mais comentados no sentido, bebi, mas não estou embriagado, posso dirigir? Devo fazer bafômetro? Não devo fazer bafômetro? Esse é o pensamento popular, né? Então, assim, trânsito a gente já coloca segurança pública, então já foge do direito privado, então acho que é o bem comum de todos. Bebeu, não dirige. Eu falo isso para todas as pessoas, para todo mundo, eu sou muito taxativa com relação a isso. No pior dos casos, bebeu e posteriormente dirigiu, que não é o recomendado, por favor. Mas caso aconteça, assim, a gente tem essa orientação para o cliente. Em primeiro lugar, verificar a quantidade de álcool, né? Então, o teste do bafômetro, etilômetro, que é ofertado pelo policial militar. Então, a blitz por si só, até a gente fala bastante disso, o policial está lá realizando o seu trabalho, devidamente, tá? O agente de trânsito está lá fiscalizando pelo bem da coletividade. Foi parado em uma blitz, primeiramente não foge, né? Respeita o sinal de parada, respeita o policial que está realizando o trabalho dele, o agente de trânsito. Muito importante. Muito importante isso, né? Acho que é a primazia de qualquer coisa. Então, porque os órgãos de segurança pública estão ali para verificar e fazer o papel deles, assim como você também, como cidadão, deve fazer o seu. Para na blitz, dependendo, é um direito do cidadão aceitar ou não fazer o teste do bafômetro. Dentro do seu direito, você escolhe se você vai estar realizando o teste ou não. É uma escolha sua, mas sim, você tem o direito de não realizar o teste. A Constituição é clara que você tem o direito de não produzir provas contra si mesmo, então é uma escolha sua. Foi parada Sabrina lá dirigindo, foi parada em uma blitz. Você escolhe se você vai ou não, a partir do momento que o teste for ofertado a ti, realizar ele. Então é uma escolha sua. Sendo realizado e passando da porcentagem mínima liberada, né? Vigente lá na lei, que traz a lei de trânsito, que teve alterações recentes, inclusive em 2020, né? Agravando essa situação da embriaguez, né? Lei seca, dirigir, por ser uma conduta bem perigosa, inclusive. Você tem a opção ou não de realizar. Realizando e passando do mínimo, a porcentagem que você tem de álcool no teu corpo, inclusive, pode gerar um crime de trânsito. Então, por isso, muitas vezes, quando o cliente pergunta, realiza ou não o teste? Na dúvida, exerce o seu direito e não realiza o teste. Você não vai estar se auto-incriminando. É uma possibilidade, é uma escolha do cidadão, do motorista, do condutor. Então, fica a critério de cada um, tá? Até porque se você realizar e for flagrada essa situação, a probabilidade de, por exemplo, passar do mínimo legal permitido e você ser preso em flagrante pode acontecer. Então, são escolhas. Desde o momento que você saiu e está alcoolizado, você está gerando risco para ti, para sua vida, está gerando risco para a vida do próximo. Isso, ou seja, com certeza, prevenir é melhor do que remediar, porque as consequências são gigantescas, seja por um pequeno copo, porque bebi pouco, posso dirigir. Melhor evitar o transtorno que você vai... E garantir a segurança sua, da sua família... De terceiros. E de outras pessoas que estão... Até porque o direito do trânsito, ele vai abranger todas as demais áreas do direito, se a gente parar para pensar. Por exemplo, ocasionado um acidente de trânsito, independente de estar ou não embriagado. Do acidente de trânsito, você vai gerar, por exemplo, danos num terceiro, num veículo, danos patrimoniais. Então, você já envolve um direito civil. Estava alcoolizado, passou do limite legal permitido. Aferido ali no teste do bafômetro pelo etilômetro. Ok, a gente tem uma parte penal, crime de trânsito constatado. Então, são várias as áreas que de uma conduta, vamos dizer,
simples do dia a dia, Uhum. que podem ser abrangidas pelo direito de trânsito. Então, essas ramificações vão abrangindo as demais áreas do direito, né? E essa legislação, ela transformou radicalmente uma cultura. Com certeza. Há muito pouco tempo atrás, era comum você ver pessoas dirigindo e cerveja dentro do carro. Então, eu acredito que o número de acidentes, não tenho acesso a estatísticas agora, mas deveriam ser altíssimas e muito mais graves do que Mais se gravosos do que são hoje. Hoje, qual é o incidente mais comum no trânsito? Ainda continua sendo álcool? Um dos principais ainda é álcool. Mas, por exemplo, das infrações de trânsito, hoje a gente tem níveis muito altos, muito maiores do que existia uma vez de excesso de velocidade. Então, é uma infração que, embora já existisse, as estatísticas demonstram que aumentaram muito rapidamente, vamos assim dizer. E são infrações gravíssimas, tá? Que geram consequências não só da penalidade da multa, que o Estado pune para tentar, né, prevenir que essa conduta seja reincidente pelo condutor, para que não ocorra. Mas, por exemplo, excesso de velocidade, se você passar acima de 50% do limite de velocidade do que é recomendado na via, você pode ser autuado, vai ser uma infração gravíssima, que como consequência vai ter a suspensão do seu direito de dirigir. Então, é uma segunda penalidade que tem além do valor da multa. E a maioria das pessoas não tem nem conhecimento disso. Então, são infrações que o Estado tenta punir para inibir a conduta. Já é um valor excessivo no valor da multa punitiva mesmo. Sim. E tem a questão da penalidade de suspensão, que também é uma outra medida que vem junto com essa autuação de trânsito. Ou seja, vai repercutir por muito tempo. Algo que poderia simplesmente ser evitado vai ter uma repercussão... Se tivesse a conscientização desse motorista. Exato, porque você utiliza seu veículo como meio de trabalho, aí por uma atitude você vai ficar... E a suspensão, geralmente, qual é o período de suspensão? Tem um período... Depende do tipo de infração de trânsito, ela varia, né? A gente teve até uma resolução nova do CONTRAN, estabelecendo novas regras, portarias, mas ela varia de acordo com o tipo de infração, da conduta que você cometeu. E se você também é reincidente ou é primário nesta conduta. Tudo isso é levado em consideração além da pontuação do infrator na sua CNH, tá? Então, geralmente de 2 a 12 meses. Porém, algumas infrações já vêm com o tempo de penalidade especificado na lei. Por exemplo, embriaguez ao volante, você já tem lá constando que serão 12 meses de suspensão. Então, já é previamente estabelecido. Um ano sem dirigir. Se for reincidente, gera probleminhas, né? E se você for nesse período de suspensão, você for flagrado dirigindo, pode acarretar numa cassação de CNH, pode acarretar, dependendo da situação, se você já está numa cassação, que é uma penalidade um pouquinho mais gravosa, pode acarretar num crime de trânsito, inclusive. Então, tudo depende das condições que você vai se enquadrar, por isso que cada caso precisa ser analisado em concreto, mas tudo isso é levado em consideração. Então, dentro dessa dinâmica do processo, digamos, me envolvi num acidente de trânsito, não, fui parado numa blitz, alcoolizada, vou ter uma multa, posso perder a carteira, perde a carteira ou o direito de dirigir? Perde o direito de dirigir e daí nessa perca do direito de dirigir, você vai entregar a sua CNH, sua habilitação, né? Vai cumprir o seu processo de suspensão posteriormente e você vai ser obrigada a participar de um curso de reciclagem. Então, é um processo gigantesco por uma atitude que a gente pode trabalhar diariamente, a conscientização, aproveitando o mês... E a Semana Nacional do Trânsito. Para evitar coisas que são evitáveis, né, Jéssica? Não tem... Conscientização, né, Sabrina? Eu acho que a conscientização é a parte mais importante. Já temos a Semana Nacional do Trânsito, que é justamente para isso. Então, fica a mensagem, né? A conscientização, o respeito pelo trânsito, pela sua vida, pela vida do próximo. Eu acho que é o mais importante. Eu me recordo, e tenho isso muito forte, que há um tempo atrás, eu com a minha filha passeando pela cidade, eu não lembro se era setembro ou se era maio, mas você estava envolvida num desses projetos
do município em relação à conscientização com crianças. E aí eu vejo a comunidade interagindo, como é importante essa interação, porque com certeza dali se leva para os pais, para casa, e às vezes a minha filha chega em casa, mamãe, eu sei o que significa os sinais de trânsito, a luz vermelha, a luz verde. Então é muito satisfatório, é muito enriquecedora a contribuição do trabalho de vocês para a sociedade, para garantir a segurança de todos nós. Então, o respeito, principalmente pelo agente de trânsito que está ali fazendo o trabalho dele, né, doutora, para garantir a nossa segurança. Então, para finalizar nossa conversa, eu não sei se a doutora gostaria de deixar alguma mensagem específica em relação a esse procedimento de conscientização e também em relação ao próprio sistema do processo, das consequências. Eu acho que o trânsito está aí no dia a dia de cada um de nós, é muito importante. Eu acho que a mensagem que fica é a conscientização e o respeito pelo trânsito, pela vida do próximo, pela sua vida, que é um bem tão precioso. A gente já tem o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção também ao suicídio. Então, a vida é o bem mais precioso que todos nós temos e eu acredito que a prevenção e a conscientização são o melhor caminho para ambas as situações. E o respeito ao trânsito mesmo é o que eu deixo de mensagem. Muito obrigada, doutora. Obrigada Pessoal, também. obrigada pela participação. Até mais.